Conta-se uma história, meus irmãos, de um certo médico, muito famoso, que nas suas horas de lazer, ele era um naturalista e gostava de fazer excursões por meio de matas fechadas, para descobrir espécies, para desfrutar da natureza, para descobrir novas paisagens e tudo mais. E aconteceu, num determinado momento, que ele se perdeu nos cálculos dos seus bens que ele levou, meu Deus. Enfim, da sua água, da sua comida, escapou a palavra? Suprimentos, isso, obrigado. E errando os cálculos dos seus suprimentos, ele ficou sem comida, e ficou também sem água. E caminhando onde ele estava, ele não encontrou nenhuma nascente, nenhum córrego, nenhum rio. Então estava sedento e cansado, e de repente ele achou um casebre. E ele vai lá e bate na porta do casebre e pede um copo d'água. Família pobre, família humilde. A matrona da família, a mãezona, vai até a sua cozinha e traz para ele um copo de leite gelado. E com aquele copo de leite ele matou a sua sede, refrescou e refrigerou a sua sede, o seu corpo, e também alimentou o seu corpo. E ele explicou para essa moça, para essa mulher, que ele era um médico e que ele trabalhava no hospital, na cidade próxima, na vila próxima, e que se algum dia alguém da família precisasse de alguma coisa, que ele estaria lá à disposição para atender. Passou algum tempo e essa matrona, ela ficou doente, ficou muito enferma e precisou procurar então assistência médica. E foi a essa vila e encontrou esse hospital. Foi internada, passou por um longo tratamento, um caro tratamento, um pesado tratamento, porque ela estava muito enferma. E aprove a Deus que ela teve a sua saúde restaurada completamente. Ao dar a saída no hospital, ela perguntou, tá, mas e quanto que eu devo? Qual é a conta agora? E o médico que atendeu, que foi justamente aquele que havia recebido o copo de leite, disse, sim, a conta. E chamou os administradores e pediu, por favor, veja tudo que foi gasto aqui com essa paciente. Eles trouxeram algumas folhas com os gastos de enfermaria, enfermeiros, medicamentos. E a soma era gigante. Mas no final, quando chegava ao final, que era para estar o somatório de todas as coisas, ele pegou a caneta e escreveu, pago pela importância de um copo de leite. Pequenas coisas que podem fazer grandes coisas. Vamos ver aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 40, como que pequenas atitudes nossas podem receber também uma imensa recompensa. Diz a palavra do Senhor o seguinte, quem vos recebe, recebe a mim, e quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ele ser profeta, receberá recompensa igual a dele. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá recompensa igual a dele. E todo aquele que der de beber, ainda que seja apenas um copo de água fresca, ao menor dos meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum ficará sem receber a sua recompensa. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós e nos auxilia nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar os nossos corações. Que nós possamos crescer em graça e misericórdia e compreender um pouco mais de como nós devemos ser generosos com as pessoas, um pouco mais de como devemos ir com ousadia, porque não estamos só quando vamos ao encontro das pessoas, e entender um pouco mais das recompensas que Tu nos promete, porque essa é a Tua palavra. Glorifica, Senhor, o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, em nosso meio, para que nós possamos crescer
possamos desenvolver os nossos talentos, os nossos ministérios e a nossa vida em torno da Tua santa palavra. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, essas são as últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, nesse discurso que envolveu a convocação dos apóstolos, a exortação, o encorajamento para a sua missão. Contudo, elas não são dirigidas apenas para os apóstolos, mas elas são dirigidas a todos os discípulos e a todos os discípulos ao longo de toda a história, ou seja, essas palavras são válidas também para cada um de nós. Todos nós fomos chamados ao discipulado de Cristo. A igreja perdeu a noção do que é o discipulado de Cristo e tem se desenvolvido como uma agremiação onde pessoas passam por uma oração ou algum processo, entram, contribuem e permanecem ali. Essa ideia de crente de banco, aquela pessoa que vai 2, 3 vezes por mês à igreja e faz apenas isso, ou seja, ela vive a sua vida da forma que ela quer, ainda que seja debaixo da iluminação ou das regras, dos mandamentos da Bíblia Sagrada, mas vive a sua semana e aí ao domingo vai à igreja. Essa ideia é uma deturpação do que é o cristianismo verdadeiro. O cristianismo é um modo intenso de vida, é um modo de viver integralmente, ou seja, toda a nossa vida e tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós temos e vem à mão para nós fazermos deve ser feito para a glória de Deus. Essa vida, meus senhores, ela envolve o serviço dos crentes para com a igreja. Nós somos chamados e ajuntados por Deus para que possamos trabalhar e servir a igreja, servir ao Senhor por meio da igreja, no nosso trabalho da igreja. Mas essa vida envolve também o nosso serviço para com a sociedade. Tanto nas nossas vocações e nos nossos trabalhos seculares, vamos dizer assim, que não existe, porque tudo é espiritual na vida de um crente, porque ele foi feito nova criatura, nasceu de novo, nasceu do alto, é espírito, e tudo que ele faz é vocação de Deus. E ainda envolve o serviço dos crentes para com os próprios crentes, o nosso auxílio mútuo. Estamos acostumados a enxergar apenas o pastor como o pastor e alguns obreiros, os presbíteros, talvez uma dúzia de diáconos, como os funcionários da comunidade. E o resto da comunidade, então, o que seria? Seriam os clientes. Clientes esses que esperam ser servidos. E, detalhe, bem servidos. Porque senão eles mudam o boteco que eles estão frequentando. Eles vão para outro, porque eles são clientes. Isso não é cristianismo, meus irmãos. Nenhum clube social funciona dessa maneira, quanto mais a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse contexto do texto bíblico, após instruções assustadoras e avisos sobre o alto custo da jornada, das perseguições e rejeições, o Senhor fala agora sobre aqueles que aceitarão a mensagem dos discípulos. Notem que mudou, até agora eram aqueles que rejeitariam, agora são aqueles que aceitarão. Eles receberão uma recompensa. Olha que glorioso que é o Evangelho. Aqueles que recebem o bem, recebem ainda uma recompensa por receber o bem. É graça sobre graça. O mesmo vale para qualquer um de nós que auxiliar um discípulo. Todo discípulo, então, é encorajado, pois ele não está só, nunca, e ele não vai só, mas ele vai em nome de Deus. E quando ele é aceito pelas pessoas, é Cristo e o próprio Pai que as pessoas estão aceitando e recebendo. Notem também que o Senhor, ele nivela as recompensas, afirmando que os mais simples fiéis, eles são tão importantes quanto os grandes.
e as mais simples boas ações feitas aos menores discípulos serão recompensadas abundantemente. Ele nivela. Por quê? Porque é graça. Assim o discurso do Senhor move-se da renúncia agora para a recompensa. Até agora, nesse capítulo, foi falado muito sobre a renúncia, e agora falamos sobre a recompensa. Um teólogo diz que o ensinamento precedente, referente ao que representa ser um discípulo de Jesus, teve o seu lado mais sombrio exposto. Essa seção final agora do discurso, ela é mais encorajadora. É importante para nós, então, irmãos, aprendermos e pensarmos e meditarmos sobre as recompensas. Elas foram prometidas pelo nosso Senhor, e desprezá-las em nome de um pseudo-desprendimento, não, eu faço as coisas, mas não espero recompensa, um altruísmo leviano, meus irmãos, na realidade, desprezar uma promessa divina. E uma promessa tão rica, conforme nós veremos, que aquele que despreza age como um tolo. O puritano John Bunyan diz o seguinte: o povo de Deus medita pouco em quão ricamente Deus os recompensará. Ainda que o consolo de nós sabermos que nem todos nos rejeitarão. É difícil. Nosso Senhor Jesus Cristo veio dividir a humanidade, mas nem todos rejeitarão. Devemos notar e lembrar que os eleitos de Deus, espalhados por este mundo, eles nos tratarão bem. E notem, eles serão recompensados por isso. É prudente lembrar, porque nós esquecemos facilmente disso, que tudo, falando nessas recompensas, tudo é feito e é recebido por graça. Não é mérito humano, não há espaço para mérito humano. É a graça que oferece e é a graça que faz receber. É a graça que recompensa e recompensa abundantemente aquelas atitudes mais simples, feitos aquelas pessoas mais simples. No contexto cristão que vivemos hoje, onde muitos confundem o cristianismo com o comércio, onde fiéis de igreja são tratados e sentem-se como clientes, onde a ganância e o orgulho imperam, inclusive dentro da igreja, e dentro da igreja onde o individualismo, ele chegou a tal ponto que afetou a teologia. A nossa teologia é individualista. Afetou as canções. As nossas canções são individualistas. As pessoas não se reúnem mais para adorar a Deus cantando nós. Mas é eu. Eu vim, eu quero, eu fiz, eu preciso, eu estou. Esse individualismo afetou as nossas orações e nós passamos pela exposição do Pai Nosso. Pai Nosso. Quando vocês forem orar, orem assim. Pai Nosso. Tudo que você vai orar para a comunidade. Mas afetou. Afetou o próprio entendimento de salvação, meus irmãos. O individualismo fez com que se deturpasse a ideia de salvação individual para uma salvação individualista. E parece que o nosso Deus não tem uma aliança promulgada e determinada desde antes da fundação do mundo com as famílias. É triste ver isso. Diante desse quadro todo, é importante nós lembrarmos do serviço, do amor e da caridade. O Evangelho é aquilo que Deus fez por nós e é nos concedido gratuitamente. A vida cristã deve ser caracterizada por isso. Assim como nós fomos gratuitamente abençoados, nós devemos servir uns aos outros de maneira gratuita. A própria palavra de Deus nos diz que melhor é dar do que receber. Além de tudo, Deus não exige, e nós temos falado muito a respeito disso, Deus não nos exige absolutamente nada que Ele não nos tenha concedido antecipadamente. Nada sai de nós. Ele nos dá e nos dá com propósito para que nós também demos. Assim, aqueles que recebem um discípulo recebem porque antes receberam de Deus a fé.
Aqueles que auxiliam algum discípulo, auxiliam porque antes receberam de Deus recursos. E era essa palavra que eu esqueci antes, recursos. E nenhum crente, veja como Deus é maravilhoso, e nenhum crente é tão pobre que não possa conceder um refrigério tão pequeno quanto um mísero copo d'água. Na última exposição nós vimos que o amor ao Senhor Jesus, ele deve ter primazia ao nosso amor, à nossa família, à nossa vida, aos nossos interesses e ao nosso próprio conforto. Vimos também que Cristo não nos amou apenas com palavras, mas com ação e renúncia própria. Sendo assim, nós não podemos amá-lo apenas por palavras, mas devemos amá-lo com obediência e renúncia própria. Esse é o verdadeiro discipulado. Assim, meus irmãos, nós fomos encorajados a carregar a nossa cruz. E vimos algumas razões para fazer isso voluntariamente. Primeiro, por necessidade para sermos discípulos, porque aquele que não toma a cruz de Cristo Jesus não pode ser seu discípulo. Em segundo lugar, para estarmos em companhia dos nobres, dos filhos de Deus, para nos associarmos com boas pessoas. Depois, para mostrar o nosso amor a Cristo, depois para demonstrar a nossa fé a Cristo e, por fim, pela expectativa do descanso prometido àqueles que carregam a sua cruz. Hoje nós veremos que tanto aquele que recebe um discípulo, quanto o próprio discípulo que vai, eles serão recompensados, porque por menor que seja o enviado, ele tem a mesma autoridade e participa da mesma alegria de cada casa na qual ele seja recebido. Depois nós veremos que aqueles que recebem, eles são recompensados com a mesma recompensa do profeta e do justo que ele recebeu. E esse é o foco do texto. Mesmo recebendo o menor dos discípulos, ele estará recebendo também o pai e o filho. Portanto, tudo aquilo que ele fizer a um desses pequeninos discípulos estará fazendo ao próprio pai e ao filho, e será recompensado de maneira abundante por isso. Por fim, os discípulos contam com a garantia daquele que não pode mentir. E aquele que não pode mentir disse que de modo algum ficará sem receber a sua recompensa. Que o Senhor nos auxilie nesta manhã e que o Senhor me auxilie aqui a acertar isso aqui. Na dúvida, desliga. Em primeiro lugar, meus irmãos, quem vai é recompensado. A primeira recompensa que nós devemos ter em mente é a honra. Porque, veja o seguinte, nosso Pai enviou o seu Filho. E o Filho de Deus enviou a sua igreja, nos enviou. Há uma cadeia de envios e de honra. Então, ser enviado e capacitado pela própria Trindade, porque nós vamos no poder do Espírito Santo de Deus, já é uma honra. Já é uma honra sem limites. Quando um soldado ele é enviado numa missão, ele carrega a autoridade daquele que lhe enviou para essa missão. E ele vai com toda a confiança, força e ousadia. Meus irmãos, o nosso general é Cristo Jesus. Será que haverá alguma autoridade maior que nós poderíamos carregar? Um filho de Deus, um servo de Deus que obedece a palavra de Deus, ele tem mais autoridade do que o presidente da maior república do mundo. Ele tem a própria autoridade de Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um porta-voz que recebe a honra de falar por alguém, recebe a honra daquela pessoa que designou ele a falar. Isso acontece, por exemplo, com um porta-voz da República. Quando o porta-voz do presidente está falando, ele está falando em nome, com a autoridade do presidente. Ele é a voz do presidente. Nós, meus irmãos, somos a boca do profeta Jesus Cristo. Será que haverá alguma honra maior que nós podemos desejar? Ou podemos obter?
Há quem diga que essa passagem ela destina-se exclusivamente aos apóstolos, Mas veja, o apóstolo João ele escreve o seguinte, lá em 1 João 4. Quem é de Deus, ouve-nos. Ele está falando para a igreja, então obviamente esse ouve-nos já inclui, a igreja já nos inclui. Quem é de Deus nos ouve. Mas observe o seguinte, mesmo que o texto de Cristo no Evangelho se referisse apenas aos apóstolos, o que não é verdade, todo aquele que prega o ensino dos apóstolos dá a voz aos apóstolos. E quem ouve esse que ensina em nome dos apóstolos, ouve então os próprios apóstolos falando por meio dele. E ouvem os próprios apóstolos com a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que foi dada aos apóstolos. Compreenderam isso? Eles vão com a própria autoridade de Cristo Jesus. Quem vai, por mais simples que seja, ele é recompensado com a honra de qualquer outro, daqueles que são considerados grandes. Quando o Senhor lista profetas, justos, discípulos e pequeninos, ele está dizendo o seguinte, que não importa quão importante a pessoa possa parecer, não importa quão inferior aparente ser outro, qualquer um que vá está indo em nome daquele que é grande, está representando aquele que é grande. Nós usamos muitas vezes como desculpas, meus irmãos. Se eu fosse como fulano, se eu tivesse a ousadia de fulano, se eu tivesse a inteligência de Beltrano, se eu tivesse o estudo de Cicrano, se eu tiver... Meus irmãos, muitos que são considerados grandes hoje serão últimos no reino dos céus. O menor discípulo que abre a boca em nome do Senhor Jesus Cristo, com dificuldade, mesmo que com a voz trêmula, mesmo que envolto por uma certa timidez humana, ele é grande e será recompensado por isso. Note o seguinte, meus irmãos, o Senhor está se identificando com todos nós. Por quê? Porque todos nós somos esses menores discípulos. O menor no reino de Deus é um com Cristo, porque faz parte do corpo de Cristo, porque está unido a Cristo, é um com Cristo. Alguém que é pequeno é alguém que reconhece a sua dependência dele e repousa então a sua confiança integramente nele. Alguém que é pequeno é alguém que não é orgulhoso. Vai no poder de Cristo, na dependência de Cristo, e sabe que tudo aquilo que fizer de bom só fez por causa de Cristo. Na verdade, não existem grandes homens de Deus. Nós gostamos de dizer, esses são grandes homens de Deus. Não existe grandes homens de Deus, mas existem homens de um grande Deus. Parece um chavão de se falar, mas não é. Porque não existe homem maior que outro homem no reino dos céus. O maior, disse Cristo Jesus, sirva aos demais. Se considere como o menor. Isso é consolador, meus irmãos, e é encorajador, pois não é na força da nossa carne que nós vamos. Veja, quem vai é recompensado com alegria. Os discípulos de Cristo, eles devem ser simples e devem saber que serão, em geral, perseguidos e afrontados por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Todavia, aqui no texto nós encontramos uma boa nova, uma boa notícia. Observem, nem todos serão rejeitados. Nem todos rejeitarão o nosso testemunho a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns ouvirão. E saber que alguns ouvirão já nos deveria encher de júbilo e desejo de correr atrás desses que ouvirão. Mas quem são os que ouvirão? Sabemos que são os eleitos de Deus, mas quem são os eleitos de Deus? Não sabemos. Então pregamos a todos,
com ousadia, sabendo que seremos rejeitados aqui, seremos afrontados acolá, mas vira e mexe. Talvez na nossa vida inteira, uma pessoa, tão simples quanto nós somos, vai ouvir. E o que ela vai ouvir vai salvar a sua vida. E o poder, e a dádiva, e a graça, e a recompensa dessa salvação são quantificados pelo nosso Senhor Jesus. Vale mais do que o mundo inteiro, porque nenhum mundo inteiro de ouro poderia comprar essa salvação, mas o sangue de Cristo comprou. Nem todos rejeitarão. Veja, Jesus trará divisão, mas alguns serão receptivos. Assim, meus irmãos, nós devemos nos alegrar com quem nos recebe em suas casas, porque essas pessoas não ficarão sem recompensa. O que significa isso? Que nós jamais podemos ser como o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho. Nós devemos nos alegrar quando as pessoas recebem Cristo, quando vão a Cristo, quando chegam à igreja, quando abrem a porta das suas casas para nós. Por quê? Porque essas pessoas não ficarão sem recompensa. Elas estão acolhendo a Jesus que nos enviou e o Pai que enviou Cristo ao mundo. Devemos então nos alegrar, porque elas serão participantes da nossa recompensa. As recompensas humanas, meus irmãos, elas causam disputas, elas causam brigas, elas causam ganância e inveja. Nós vemos isso constantemente. Irmãos podem matar um ao outro por causa da herança de um pai. Filhos matam os pais para terem posse da herança antes. Mas observem, a herança celestial, ela não se esgota. A herança celestial, quanto mais pessoas forem agraciadas com ela, mais abundante ela será aos nossos olhos. Ela é igual ao azeite da panela, não encerra. E enquanto houver vasilhas para encher, vai ser enchido. Notemos, um irmão fica com ciúmes de outro irmão aqui no mundo, mas no reino dos céus nós devemos nos alegrar com cada irmão que dividirá a recompensa eterna conosco. Por quê? Porque o armazém celestial jamais se esgotará com o número dos eleitos que receberão a sua recompensa. Nós não devemos ficar tristes. Nós vamos, às vezes, para alguns lugares, nós queremos que tenha poucas pessoas, para nós termos certos privilégios e certo conforto e certa privacidade, né? Mas com o reino de Deus não é assim. Nós vamos ter todo o conforto do mundo, nós não vamos nos preocupar com privacidade, e quanto mais pessoas nós estivermos próximos de nós, mais nós veremos da graça de Deus e mais isso deveria nos alegrar. Claro que nós não vamos aumentar o número dessas pessoas, elas estão contadas desde antes da fundação do mundo. Mas a Bíblia nos diz em Apocalipse que é uma multidão que ninguém poderia contar. Só Deus. Que graça participar dessa multidão. Devemos nos alegrar, porque quando as pessoas nos recebem, é o próprio Cristo que visita essa casa. Nós somos portadores da sua presença. Portanto, nós levamos a dádiva mais preciosa, Jesus Cristo, e com Ele leva-se Deus Pai. E isso significa que aquela casa será visitada com perdão, com salvação, com vida, com bem-aventurança. Essa é a recompensa e o fruto do seu trabalho, escreveu um mártir. Em segundo lugar, quem recebe, aquele que vai. Quem recebe é recompensado. Conta-se uma fábula, notem, fábula. Presta atenção, não vão dizer, o pastor Alberto disse que... Conta-se uma fábula que a viúva de Serepta, aquela que ajudou Elias, um dia ela morreu, óbvio.
né? Nós sabemos disso. E quando ela morreu, ela acordou na glória, ela acordou num lugar nobre. E ela olhou para um lado, estavam os profetas maiores, em outro lado os profetas menores, e aqueles outros profetas que nem escreveram livros, mas que nós lemos nos relatos da escritura, de reis e de outros profetas. E ela pensou consigo, está errado isso aqui, eu sou só uma viúva pobre. Daqui a pouco passou um anjo, ela, filhão, vem cá, escuta, tem alguma coisa errada aqui, eu estou no lugar errado, eu não era para estar aqui. E aí o anjo disse para ela assim, não filha, você está no lugar certo, porque essa é a sua recompensa por receber o profeta. Quem recebe, meus irmãos, é recompensado, porque recebe a recompensa de profeta e de justo. É o que o texto nos diz. Quem recebe o profeta por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe o justo por ele ser justo, vai receber a recompensa de justo. Aí nós devemos perguntar, quem é profeta? Quem é justo? E quando eu fui estudar isso, eu notei um grande debate para se estabelecer e para se limitar o que quer dizer esses termos, e se esses termos ainda valem. Enquanto eu estudava, eu estava lendo sobre quem poderia ainda ser considerado profeta na era pós-apostólica. Nós estamos na era pós-apostólica. Os apóstolos já passaram, os fundamentos da Escritura passaram, a atividade profética como havia no Antigo Testamento passou. Não existem mais esses profetas. E o que determinaria também um justo? O que é um justo? O que pode ser considerado um justo? Quem é justo? Então eu parei e tive um insight e me fiz a pergunta, quem é o profeta? E quem é o justo? E aí eu tive um entendimento maravilhoso disso. Vejamos, acompanhe a linha de raciocínio, irmãos, com toda atenção, por gentileza. Quem recebe o discípulo, por menor que seja esse discípulo, ele recebe Cristo, correto? Sabemos que Cristo exerce como nosso Redentor 3 ofícios. Lembram disso? Está lá no nosso breve catecismo e no catecismo maior. Cristo, nosso Redentor, exerce 3 ofícios. Quais são os ofícios do nosso Redentor? Isso, rei, sacerdote e profeta. Assim, quem recebe o enviado de Cristo, o profeta, recebe tanto o enviado quanto o próprio Cristo, o profeta. E a sua recompensa é tanto a recompensa do enviado, quanto a recompensa do próprio profeta que enviou. Estão entendendo? Estão conseguindo fazer as ligações? A recompensa não é só do profeta, do pastor, do missionário, do simples que foi. A recompensa do profeta que enviou. Será que eu estou variando? Não, eu não acredito nisso. Pois em Cristo nós somos herdeiros de Deus. Veja, conforme Paulo escreve em Romanos 8, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, meus irmãos, aquele que receber alguém que é um com Cristo, receberá também a recompensa de Cristo, a sua recompensa, pois ele é co-herdeiro. Aquele que foi é co-herdeiro, e aquele que recebeu é co-herdeiro. Mas e no caso do justo? Ora, nós não somos justos naturalmente, todos nós sabemos disso. O apóstolo João, na sua primeira carta, justamente ao escrever a respeito do perdão que pessoas como nós, pecadoras, recebem, ele diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo. O quê? O justo. Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, 1. Era aí que eu queria chegar.
Somos justos somente porque o justo Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, justificando nós, os injustos. E não há ninguém que melhor se enquadre na descrição de justo do que Cristo, o justo juiz. E se é Jesus, o justo que envia, mesmo o menor discípulo que vai, e alguém que recebe, receberão ambos a recompensa de justo, a recompensa do justo. Novamente, será que eu estou variando? Não, porque eu repito Romanos 8, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Assim, ambos, quem vai e quem recebe, receberão a recompensa de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Alguém pode dizer que eu estou forçando um pouco o texto, ou que eu estou forçando muito o texto. Aceito. Talvez até concorde com você. Mas observe, ninguém possui algo que não tenha recebido primeiramente de Deus. E nenhuma boa dádiva vem de outro lugar que não seja dos céus. Claro, nós sabemos, o texto, a interpretação clássica, o texto está dizendo que se nós recebermos um enviado de Deus, porque ele foi enviado por Deus, de alguma forma nós receberemos a recompensa desse enviado de Deus. Mas é justamente esse o meu ponto. A nossa recompensa, a recompensa de todo filho de Deus, a recompensa do enviado e a recompensa de quem recebe é Cristo Jesus. Quem recebe é recompensado, pois o seu serviço foi prestado a Deus. Quem recebe o crente, recebe o próprio Cristo. E recebendo ele, recebe o Pai que lhe enviou. Um pai da igreja pergunta: a que se pode comparar essa grande honra de receber pai e filho? E notem, irmãos, a grande honra de receber pai e filho está em receber o pequeno, o menor discípulo. Aqueles que recebem um homem de Deus de boa vontade, eles estão aceitando o próprio Pai no coração, na vida e no lar. E aí o Hendrickson pergunta o seguinte: é mesmo possível imaginar uma bênção que seja mais rica do que essa? Note, a honra não é de apenas receber, mas é também de servir. Cada serviço, diz Bonhoeffer, que lhes for prestado, será prestado ao próprio Cristo. Isso é graça tanto para a igreja quanto para os mensageiros. O menor serviço será recompensado como se tivesse sido prestado ao próprio Cristo. Aquele copo d'água que Jesus falou é como se tivesse sido colocado nas mãos do Senhor. Não almejemos obras maiores do que servir aos servos de Cristo. A igreja é um corpo, meus irmãos, o corpo místico de Cristo. Cada crente faz parte desse corpo. E tudo que esse crente faz em nome desse corpo. Assim, tudo aquilo que esse crente recebe em nome do corpo místico e do cabeça desse corpo. Um pastor diz o seguinte: dê um copo de água fresca ao menor dos seguidores de Jesus e estará dando ao próprio Jesus. Qualquer coisa que você faça para Jesus, não estará fazendo somente para Ele, mas também para o Pai que o enviou. Jesus falando sobre o último julgamento, lá no capítulo 25, que nós vamos ver daqui a alguns anos, ele diz o seguinte: e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Assim, nós devemos nos perguntar como que nós temos tratado os servos de Cristo. Como que nós temos tratado os pequenos servos de Cristo. O modo como um homem trata o discípulo mais servil é o modo como esse homem trata o próprio Senhor Jesus Cristo, escreveu um teólogo.
como nós temos tratado os servos de Cristo. Note que oportunidade graciosa de servir o Rei dos Reis, servindo a um simples embaixador do reino. Todo discípulo é pequeno, é vulnerável, é frágil, e mesmo assim, por terem sido enviados por Cristo, com a autoridade dele, em nome dele, são um com ele. Que honra receber Cristo por meio do mais pequenino servo. Vocês já pensaram que não é apenas honra, mas é graça? Por que é graça? Reis, eles enviam pomposas comitivas que exigem finos tratos. Você não vai receber a rainha da Inglaterra na sua casa, na sua mesa do jeito que está, e ainda dizer para ela, não nota bagunça. Você não vai fazer isso. Você não vai receber o nosso presidente, você não vai receber o nosso governador, apesar que o nosso presidente até lava a louça na casa que ele vai visitar. Mas você não vai receber o governador, nem você não recebe um vereador, você não recebe nem o pastor às vezes. Você vê, o pastor vem visitar, não, vai lá, compra uma tortinha, faz um negocinho. Isso é graça, irmãos, porque o Rei dos Reis, ele se satisfaz com um pequeno gesto do seu menor servo. Ele não precisa de pompas e honras. Ele traz a honra. Aquele que oferecer ao menor, ao mais pobre, ao que não carrega um nome honroso, mas é mensageiro de Cristo, e oferecer nada além de um copo de água, ele tem servido ao próprio Cristo, e conforme vimos, vai receber a recompensa de Cristo. Portanto, meus irmãos, tratemos todo pequenino servo com honras reais. Façamos o melhor ao menor, porque é a Cristo que estamos fazendo. Observe a misericórdia. Por mais pobre que alguém seja, ao menos um copo de água fresca pode ofertar. Observe a misericórdia. Podia ter sido pedido grandes coisas, mas não. Olha, se for somente isso, haverá recompensa. Mas observe também a advertência. Pois, se quem ouve o mensageiro de Cristo, ouve o próprio Cristo, aquele que rejeita o mensageiro de Cristo, está rejeitando o próprio Cristo e está rejeitando aquele que o enviou. Quem recebe é recompensado, pois recebeu um pequenino, porque era seu discípulo. Quem receber uma pessoa que tenha o direito de proclamar a verdade de Deus, e receber não simplesmente por cordialidade, porque gosta de receber pessoas na casa, mas porque essa pessoa é um servo de Deus, receberá a mesma recompensa que esse servo. Pode ser um profeta, hoje um pastor, um missionário, um presbítero, simplesmente um justo. Pode ser famoso ou tão simples que seja considerado como um pequenino no dia de hoje. Aceitar um seguidor de Jesus simplesmente porque, notem, tem a cláusula, porque ele é um seguidor de Jesus, é aceitar na mesma medida o próprio Senhor Jesus. Notemos que a única razão para que aqueles que tratam bem os discípulos de Jesus sejam recompensados é porque são discípulos dele. Assim, a recompensa de profeta ou de justo é a mesma coisa, ou seja, é a recompensa dos pequeninos, a saber, daqueles que são co-herdeiros com Cristo Jesus. Os mestres rabinos, eles afirmavam o seguinte: o representante de um homem é o próprio homem. O representante de Cristo é o próprio Cristo que entra na sua casa. E você, quando vai em nome de Cristo, é Cristo entrando na casa que te receberem. Como que nós temos recebido os filhos de Deus? E como que nós temos ido aos outros? Temos ido como representantes de Cristo? Terceiro lugar, o menor serviço feito ao menor discípulo será recompensado. O Senhor está dizendo é que todos os seus discípulos são pequeninos. E eu repito isso. Por que são pequeninos? Porque todos nós somos frágeis, vulneráveis e indefesos.
Calvino diz o seguinte: ele dá o nome de pequenos não apenas para aqueles que ocupam o lugar mais baixo, mas a todos os seus discípulos que são atropelados pelo orgulho do mundo. Aos olhos do mundo, todo discípulo de Cristo é pequeno, é miserável, é frágil, é obscuro, é um idiota, é um cara que acredita em mágica. Devemos lembrar que o menor dos discípulos de Cristo, apesar da sua modesta condição, pessoas que hoje nós mesmos podemos agradar, agraciar, mas que podemos também desprezar. Nós não devemos esquecer que serão essas pessoas também juízes junto com Cristo naquele glorioso dia. E o mundo deveria saber e olhar que o menor, o mais pequenino servo de Cristo, que vai em nome de Cristo, um dia se assentará em tronos para julgar o mundo, para julgar inclusive os anjos. Quão formidável será o bom testemunho, tanto do embaixador, do pequenino que foi, como daquele que é representado e está sentado à direita de Deus Pai. Mas, ao mesmo tempo, quão terrível pode ser um duplo mau testemunho da insensibilidade das pessoas, ou da nossa própria insensibilidade. Como que nós temos tratado os servos de Cristo? Veja, o menor serviço será recompensado. O Senhor usou o exemplo mais simples, mais básico, porém um exemplo carregado de significado, um copo de água fria ou fresca. Isso nos remete ao quê? Saciar a sede. E saciar a sede nos remete ao quê? Ao refrigério. Devemos compreender que custa muito pouco e é muito simples nós fornecermos refrigério para alguém. Note também que o menor refrigério dado ao menor dos homens pode ser um valioso caminho de comunhão com homens santos, escreveu Spurgeon. E essa comunhão com homens santos é uma comunhão com Deus Pai e Cristo Jesus. Observe que o Senhor abençoa mais a demonstração de amor daquele que dá do que a quantidade ou o valor da coisa que foi dada. A coisa é pequena, é um copo d'água, mas o valor para o Senhor está na demonstração de amor. Considerando que essa água representa um refrigério, pensemos da seguinte maneira: estes servos, eles têm necessidades de alimentos, e se as suas forças não forem reparadas, certamente a voz vai lhes faltar. Ora, aquele que dá alimento ao profeta, dá-lhe forças para falar, e esse receberá, portanto, como o profeta, a recompensa do profeta, porque satisfez as suas necessidades com a intenção de agradar a Deus. Palavras de um pai da igreja. E aí devemos nos perguntar, meus irmãos, nós temos fornecido refrigério aos profetas e justos que são embaixadores de Cristo Jesus? Nós temos nos preocupado com aqueles que vão auxiliar, hospedar, alimentar, suprir a necessidade mais elementar, é matar a sede de um peregrino, de um filho de Deus, e é tornar-se então apto para receber a mesma recompensa da pessoa que foi assistida. Veja que o menor serviço feito ao menor discípulo é feito ao maior homem que já existiu. O mundo pode desprezar a insignificância dos servos de Cristo. Todavia, aquilo que for dado ao menor deles é como se fosse dado ao próprio Rei dos Reis. Calvino diz o seguinte: isso demonstra o quanto Cristo ama esses servos, quando coloca em sua própria conta os bondosos ofícios que eles receberam. Quem trata bem os meus pequeninos está me tratando bem. Em outras palavras, é o que Jesus está dizendo.
Notem que cuidado e honra o Senhor tem pelos seus. Um pequeno e sincero ato de bondade para o menor servo é fazer algo grande para o maior Senhor, para o Filho de Deus, e certamente tal ato será recompensado de acordo com o mérito do próprio Cristo, e não o mérito da ação que foi feita. Não de acordo com o ato, mas com o mérito de Cristo. Notem assim que a graça ela é sempre transbordante, porque uma vez que a obra é muito pequena, a recompensa é imensurável. O contrário também é verdadeiro, e aí fica a advertência. Tudo aquilo que fizermos de mal ao menor dos discípulos é a Cristo que nós estamos fazendo. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Notem, meus irmãos, que o menor serviço jamais será esquecido. O que é dado pode ser insignificante, mas jamais será esquecido. Essa promessa ela é garantida pela palavra daquele que não pode mentir. Vos digo, diz Jesus, vos digo que de modo algum ficará sem receber a sua recompensa. Spurgeon diz o seguinte: pode haver um mar de amor ardente em um copo de água fria. Eu posso dizer, irmãos, por experiência própria, que já me receberam, e já me ofertaram, e já me ofereceram verdadeiros banquetes. E nesses banquetes eu experimentei de tudo, mas o que eu não experimentei foi amor. Deus conhece a sinceridade de cada uma das nossas atitudes. Deus honrará até mesmo aquilo de bom que foi feito, notem isso, por ingenuidade aos falsos profetas. A maioria de nós aqui veio de congregações meio bagunçadas. A maioria de nós serviu em congregações que eram administradas por homens que não eram dignos de serem chamados servos de Deus. E muitos de nós se machucaram fazendo coisas para essas pessoas. Às vezes trazem até um certo peso. Puxa, eu fiz tanto por fulano. Quanto tempo jogado fora, quanto recurso, quanto carinho, quanto amor. Nós devemos notar que muitos têm recebido e auxiliado homens que talvez nem mesmo discípulos legítimos possam ser considerados. Mas isso, meus irmãos, não será em vão, porque nada será esquecido. Jerônimo diz o seguinte: não perde a recompensa aquele que recebe, mesmo que tenha recebido alguém indigno. Olha que maravilhosa a graça do nosso Senhor. Ao prometer que o menor serviço será recompensado, o Senhor garantiu que nenhuma recompensa está distante de nenhum de nós. Nós temos uma mentalidade secular. Nossa visão de reino, ela tem sido distorcida pelo materialismo. Nós pensamos da seguinte maneira: eu sou tão pobre, eu nada posso fazer, tadinho de mim. Ao contrário, eu é que estou precisando de ajuda, eu não posso ajudar ninguém. Mas veja a misericórdia do Senhor. Um estudioso diz que um copo d'água era o único gesto de hospitalidade possível para um pobre naquela época. Mas o valor simbólico já seria o suficiente. Nós aprendemos então que Deus dá a possibilidade, meus irmãos, de todos os seus filhos honrarem e serem honrados. Porque não há ninguém que seja tão pobre que não possa saciar a sede de um filho de Deus. John Bunyan, ele diz o seguinte: para lhe estimular ainda mais as boas obras, considere que na glória você terá de Deus uma recompensa por tudo o que faz por Ele na terra. O povo de Deus medita pouco em quão ricamente Deus os recompensará.
nem um pedaço de pão para os pobres, nem um gole de água para os mais humildes que pertencem a Cristo, ficarão sem recompensa naquele dia. Notem, meus irmãos, que o Senhor poderia ter nos constrangido com as obras dos valentes de Davi. Lembram da história dos valentes de Davi, dos 3 valentes, narrado lá em primeiro livro de Crônicas, capítulo 11. Davi, ele está em guerra contra os filisteus, e os filisteus estavam acampados na frente de Belém. E Davi, ele sente sede, e ele fala que ele gostaria, ele suspira, como seria bom que ele pudesse beber das águas do poço junto à porta de Belém. Mas havia os filisteus ali, eles estavam em guerra, e então 3 homens, 3 valentes de Davi, rompem o acampamento dos filisteus e retiram a água desta fonte e trazem para Davi, trazem para o rei, arriscando com isso as suas vidas. O significado foi tão grande que Davi nem ao menos quis tomar dessa água, e ele derramou como uma oferta para o Senhor, que ele disse: jamais vou tomar uma água que custou a vida destes homens. Agora observem o nosso Senhor. Ele não pede que nós levemos água para suprir o desejo de reis, de autoridades ou de pessoas ricas e importantes. Ele não pede que nós façamos um ato de caridade que possa pôr em risco a nossa vida, mas Ele nos pede que nós levemos o refrigério aos pequeninos, aos menores discípulos dele. Esse refrigério não é uma aventura de guerra, onde nós precisaremos romper um campo adversário, mas é estender ao necessitado aquilo que nós temos nas nossas mãos, e aquilo que nós temos nas nossas mãos, nós só temos porque o Senhor nos agraciou antes com essas dádivas e nos agraciou para que nós estendamos e abençoamos as outras pessoas. Ele pede tão pouco de nós e promete tão gloriosa recompensa. Outro puritano, Samuel Rutherford, ele diz o seguinte: já me perguntei inúmeras vezes, por que um filho de Deus teria o coração entristecido, considerando o que o seu Senhor lhe tem preparado? A recompensa do profeta, do justo, de Cristo Jesus. Quero concluir com uma nota excelente do Bispo Ryle, que diz o seguinte: nessa promessa há algo maravilhoso. Ela nos ensina que os olhos do nosso grande mestre estão perenemente fixos sobre todos aqueles que trabalham por ele e procuram fazer o bem. Parece que essas pessoas trabalham sem serem notadas, sem serem consideradas, mas o seu trabalho não é insignificante aos olhos de Deus. Ele observa os que se opõem aos seus servos e aquele que os ajudam. Tudo fica registrado no grande livro das obras e tudo será revelado no dia do juízo. Veja, o copeiro Mor esqueceu-se de José depois de ter sido restaurado a seu cargo. Mas o Senhor Jesus jamais esquece de qualquer um do seu povo. Tudo aquilo que nós fizermos jamais será esquecido. E glória a Deus por isso. Assim, meus irmãos, nós vimos que aquele que vai, mesmo sendo o menor, é recompensado. Aquele que recebe é também recompensado, ainda que dê um simples copo d'água, mas que leve o refrigério a alguém. Abrir a casa para os servos de Deus é abrir a casa para o próprio Senhor Jesus Cristo e para o Pai que Ele enviou. E receber um pequeno servo seu é receber o Senhor dos senhores. Assim, devemos nos perguntar: nós estamos ajudando a causa de Cristo? Nós estamos indo e pregando o Evangelho? Nós estamos auxiliando de alguma forma aqueles que têm pregado o Evangelho, que têm ido? Estamos lembrando dos pequeninos? Estamos fazendo aquelas coisas que nos são possíveis, porque a todos nós é possível estender o refrigério? Temos ofertado aquilo que nos vem à mão? Será que ficamos sonhando em ajudar
com aquele muito que nós não temos? Ou nós temos ajudado conforme a prosperidade que Deus nos deu? Temos deixado de fazer algo para Deus porque nós nos achamos pequenos ou incapazes? Ou nós cremos que mesmo sendo os menores, tudo aquilo que nós fizermos em obediência à palavra de Deus, Deus nos concederá honra de sermos embaixadores do Pai, embaixadores do Filho, e a possibilidade de abençoar com uma imensurável recompensa todos aqueles que nos receberem. Pensemos nessas coisas, pensemos nas nossas atitudes, pensemos na nossa fé, pensemos na nossa esperança de recompensa, pensemos no refrigério que já nos foi dado, no refrigério que nós deveríamos ter dado. Pensemos nos refrigérios que nós possamos dar daqui em diante, e que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Auxilia, Senhor, os teus filhos a terem ousadia. Auxilia-nos a saber e entender que quando somos enviados por Ti, somos embaixadores e carregamos o Teu nome e carregamos a Tua presença. E todos aqueles que nos receberem estão Te recebendo. Que não tenhamos o medo de sermos rejeitados, pelo contrário, que tenhamos lágrimas nos olhos, porque quando formos rejeitados, não estarão nos rejeitando, mas a Ti que nos enviou. Nos ajuda, Senhor, também a compreender que tudo aquilo que nós fizermos ao menor dos Teus discípulos, discípulos da nossa estatura, tão pequenos quanto nós somos, frágeis como nós somos, todo copo d'água, todo refrigério que fizermos, tudo aquilo que Tu nos deu primeiramente, que nós usarmos para abençoar os outros, nós não estamos abençoando somente os outros, mas é como se estivéssemos dando em Tuas mãos, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a termos esperança das gloriosas recompensas daquele dia eterno, quando nós vamos ver os Teus pequeninos que trabalharam tanto por Ti, que foram rejeitados por tantas pessoas, mas que receberam de outras a dádiva do refrigério. Que nós possamos ser contados, Senhor, entre aqueles que receberam os Teus discípulos. Que nós possamos ser contados entre aqueles que levaram refrigério, auxiliaram aqueles que têm ido. E que nós possamos ser contados entre aqueles que foram e levaram essa recompensa, dividiram essa recompensa que nos é dada por graça, aos demais, dos Teus filhos, dos Teus eleitos. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos com ousadia e esperança. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.